Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender um pouco mais sobre as versões do Iolo. Essa é uma aula mais de leitura de slides do que de explicações, que é só para você ter uma ideia da evolução dessa tecnologia. Temos essa imagem que mostra a primeira versão, que é o Iolo V1, que foi criado em 2015, e temos, por último, em 2023, a criação do Iolo V8. Perceba que no meio, entre 2015 e 2023, existem várias outras versões que foram criadas e nessa aula veremos alguns detalhes sobre algumas delas. Relembrando que essa linha do tempo está relacionada até o momento da publicação dessa aula em fevereiro, março de 2023. Vamos recapitular alguns conceitos sobre o Iolo. É um modelo popular de detecção de objetos. Temos os nomes dos pesquisadores que desenvolveram a tecnologia da Universidade de Washington. A primeira versão foi lançada em 2015 e rapidamente ganhou grande popularidade. A versão 2 do Iolo foi lançada em 2016 com várias melhorias com relação ao modelo original. Você pode observar algumas das técnicas que foram utilizadas. O Iolo V3 foi lançado em 2018 e melhorou ainda mais o desempenho do modelo. Foi utilizada uma outra arquitetura de rede neural. O Iolo V4 foi lançado em 2020, inclusive todas as implementações que nós fizemos até então nesse curso foram baseadas nessa versão. A versão 4 consolidou o Iolo como o estado da arte em detecção de objetos. Ainda em 2020 foi lançado o Iolo V5 por essa empresa Ultralytics, que apresentou melhorias no desempenho do modelo para tornar a detecção mais rápida, adicionando também novos recursos como a segmentação de imagens e também o rastreamento de objetos. Diferente das versões anteriores, que são baseadas no framework Darknet, que nós fizemos as implementações, essa versão foi baseada no PyTorch, que é uma biblioteca específica para Deep Learning. Assim como existe o TensorFlow, existe também o PyTorch para trabalhar com redes neurais. Desde 2020, vem surgindo diversas variações do Iolo. Algumas possuem colaboradores dos autores originais e outras não. Algumas versões são consideradas independentes. Comentaremos mesmo assim, pois são aceitas pela comunidade como versões do Iolo, já que se baseiam completamente em sua arquitetura. Basicamente, são consideradas versões do Iolo quando elas são baseadas na arquitetura original. Existe o PP-Iolo, que também foi lançado em 2020 e foi baseado no framework chamado PaddlePaddle, por isso o nome PP-Iolo. Esse framework foi escrito pela empresa Baidu. Aqui nós podemos observar alguns detalhes sobre essa arquitetura, que é dividida em 3 partes: o Backbone, Detection Neck e Detection Head, ou seja, o cabeçalho e como se fosse o pescoço da detecção. Se mostrou mais rápido e com melhor pontuação na métrica MAP, de 43.5 para 45.2. Foi lançada a segunda versão em 2021 pela empresa Baidu e a rede melhorou significativamente o desempenho e manteve uma ótima velocidade para detecção. Existe outra versão, que é o Scaled Iolo V4, que também foi lançado em 2021. Conforme você pode notar, depois do lançamento da versão 4 em 2020,
foram lançadas várias versões diferentes. Foi baseado no Iolo V4 e superou uma arquitetura chamada Efficient-Det, que foi publicada em 2022 pela equipe de pesquisa do Google. Aqui nós podemos observar um gráfico com os resultados. Perceba que o Scaled Iolo V4, essa linha na parte superior, possui um desempenho melhor do que o Efficient-Det. Esses testes foram baseados no conjunto de dados COCO. Nesse texto você pode observar algumas melhorias que essa arquitetura trouxe. Na sequência temos o Iolo R, que foi lançado em 2021, que usa uma ideia de aprendizagem chamada de conhecimento implícito, como se simulasse o subconsciente no aprendizado humano, e também o conhecimento explícito, que é aprendizagem intencional. Para explicar basicamente o que significa esses dois tipos de aprendizagem, os seres humanos aprendem em dois níveis, por meio da aprendizagem intencional, ou seja, é o conhecimento explícito, quando a pessoa, por exemplo, faz a leitura de um livro para propositadamente adquirir conhecimento, e também pelo nível do subconsciente, que é chamado do conhecimento implícito. Ou seja, quando a pessoa está desenvolvendo suas tarefas diárias, sempre acaba aprendendo alguma coisa implicitamente. É feito pré-treinamento de uma rede de conhecimento implícita com todas as tarefas ou todas as categorias presentes no conjunto de dados COCO, para aprender a representação geral. Esse que é o conhecimento implícito. É feito treinamento de um outro conjunto de parâmetros para representar o conhecimento explícito para uma tarefa específica. Esses dois tipos de conhecimento são utilizados para a inferência, ou para fazer as previsões. Temos essa imagem que mostra um pouco mais de detalhes sobre o conhecimento explícito, perceba que vem das imagens, e o conhecimento implícito, que é uma série de parâmetros. Conforme eu comentei anteriormente, nós só vamos verificar alguns detalhes, pois daria uma aula inteira somente para explicar cada uma dessas tecnologias. Na sequência, temos o Iolo X, que também foi lançado em 2021 e apresenta mudanças na arquitetura que possibilita a detecção sem a utilização de âncoras. Os modelos Iolo funcionam pegando a imagem e desenhando uma grade de diferentes pequenos quadrados. Então, a partir desses pequenos quadrados, é feita a previsão do deslocamento em que o objeto deveria estar, ou onde a caixa delimitadora deveria estar. Somente essas células da grade fornecem dezenas de milhares de possíveis caixas, mas os modelos Iolos têm as chamadas caixas de ancoragem no topo da grade, que possuem proporções variadas que permitem ao modelo detectar objetos de tamanhos diferentes em orientações diferentes. A combinação desses fatores permite que o modelo detecte uma ampla gama de objetos, mas também apresenta um problema na forma de altos custos de computação. A ideia do Iolo X é abordar essas limitações que existem no modelo Iolo original, para melhorar o desempenho e também a velocidade das detecções. Podemos observar que foram reduzidas algumas limitações que impactam negativamente na velocidade. Aqui nós podemos observar o comparativo. Perceba que o Iolo X está no topo dos dois gráficos, conseguindo melhorar o desempenho. Existem outras variações do Iolo, como por exemplo, o Iolo F, Iolo S, Iolo P, e aqui foi colocado 3 pontos,
pois no momento que você está assistindo essa aula, com certeza próximas variações do iolo estão sendo planejadas e muito provavelmente já devem ter sido lançadas. Em seguida, nós veremos o que há de mais atualizado no momento da gravação dessa aula. Existe o iolo versão 6, que superou a versão 5 em precisão e também em velocidade. O foco do desenvolvimento foi em grandes aplicações industriais. Foi capaz de superar até mesmo as versões mais avançadas. Foi inspirada na arquitetura original do iolo, portanto foi chamada de iolo V6 por seus autores. Embora forneça resultados excelentes, não é considerado como parte da série iolo oficial, já que foi desenvolvido por uma outra empresa. Aqui nós podemos observar a comparação entre o iolo V5 à direita e o iolo V6 à esquerda. Você pode perceber que o V6 detecta os objetos com uma precisão um pouco melhor. Note que o ônibus possui 85% na versão 5, 96% na versão 6. E temos o mesmo para as pessoas, 73 a 53, 91 a 85 e assim por diante. Temos também o iolo V7, que foi publicado em 2022 e superou todos os modelos anteriores, tanto em velocidade quanto em precisão. Uma vantagem é que requer hardware mais simples. Tem como base a arquitetura do iolo V4, o Scaled V4 e também o iolo R. Aprimorou o recurso de Bag of Freebies que foi introduzido no iolo V4. Aqui nós podemos observar o comparativo com as outras técnicas. No gráfico, temos os maiores valores para o iolo V7. Podemos agora observar algumas mudanças que foram implementadas na arquitetura. Agregação de camada eficiente estendida, técnicas de escala do modelo, planejamento de reparametrização. Caso você queira saber mais detalhes, pode seguir esse link para a explicação detalhada sobre a arquitetura. Nesse gráfico, podemos observar mais detalhes sobre a arquitetura, juntamente com os seus componentes. Além dos modelos para detecção, também foi disponibilizada a possibilidade de implementar funções de estimativa de pose e segmentação de imagem. Na direita, podemos observar a segmentação das imagens, a seleção somente da parte que realmente importa dos objetos, e a estimativa de pose é a detecção desses pontos. Perceba que são detectados pontos nos braços, nas pernas e assim por diante. Na próxima aula, vamos explorar um pouco mais a versão 8 do iolo. Obrigado e até lá!